Olá! Hoje é 8 de novembro. Começa agora o Radar FGV, o podcast de notícias do Brasil e do mundo, com curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Na pauta de hoje, a gente vai falar sobre como a arte pode ser um alerta para as questões do nosso tempo. Também vamos mergulhar na estratégia do Brasil para a pauta climática. E, por fim, vamos analisar as novas movimentações no tabuleiro do comércio global. Podcast Radar FGV. Vamos começar então com o nosso primeiro destaque, que vem do mundo da cultura. Acontece no Rio de Janeiro, na FGV Arte, a exposição Adiar o Fim do Mundo. Ela reúne, olha só, mais de 100 artistas para provocar uma reflexão sobre o futuro do planeta. De acordo com os curadores, o grande escritor e pensador indígena Ailton Krenak e o crítico de arte Paulo Erkenhoff, a exposição funciona como um verdadeiro chamado. Um chamado à consciência ambiental e também um convite para a gente se reconectar com os saberes ancestrais. Eu gostaria que a gente tivesse tantas pistas para sair dessa distopia que nós estamos vivendo planetariamente, né? É o planeta. O planeta esquenta e a única maneira de resfriar ele é diminuindo a intensidade com que a gente se move aqui dentro. Que adiar não significa salvar. Adiar significa evitar o desastre já. Eu acho que a gente pode evitar o desastre já, mas a gente não pode evitar o desdobramento dele. São alertas, né? E ao mesmo tempo uma celebração da natureza, uma celebração da vida. Essas ambiguidades eu acho que podem levar as pessoas a pensarem. E a força da mostra está justamente na diversidade. Tem nomes consagrados como Adriana Varejão e Cláudia Andujar, mestres como Ernesto Neto e também a potência da arte indígena com artistas como Denilson Baniwa e Thierry Patachó. Agora, a gente muda de assunto para falar sobre meio ambiente e economia. O Brasil está se preparando para a COP30, a grande conferência do clima da ONU, e tem uma proposta ambiciosa na mesa. O ponto central da estratégia brasileira é o conceito de bioeconomia. Basicamente, a ideia é usar os nossos recursos biológicos renováveis, como plantas, por exemplo, de uma forma inteligente para produzir bens e serviços de maneira sustentável. E para isso, um plano desenvolvido pela Embrapa propõe 3 frentes principais de atuação. Primeiro, promover os bioinsumos. Segundo, e muito importante, recuperar áreas que já foram degradadas. E terceiro, implementar novas tecnologias sustentáveis no campo. Sobre esse potencial, o professor Daniel Vargas, da FGV Direito Rio, avalia que o agronegócio brasileiro pode sim ser um grande aliado na redução de emissões de gases. Com a incorporação de novas técnicas, tecnologias, bioinsumos, recuperação de área degradada, áreas de reserva, áreas de proteção, é que o setor é uma verdadeira estufa a céu aberto, que sequestra carbono e enraiza no solo, produz alimento, bioenergia e fibras. E o nosso último destaque de hoje vem do cenário internacional, onde a gente observa um movimento importante de redesenho das alianças econômicas globais. A China deu sinais de que está disposta a negociar um acordo de livre comércio com a União Europeia. A ideia é buscar uma sinergia, uma integração entre os seus 2 grandes projetos de infraestrutura, o Cinturão e Rota, da China, e o Global Gateway, da União Europeia. E o que está em jogo nessa negociação? Bom, são setores absolutamente estratégicos para o século XXI. A gente está falando de veículos elétricos, semicondutores, indústria farmacêutica, transição energética e infraestrutura digital. É o futuro da economia. O professor Evandro Carvalho, da FGV Direito Rio, analisa que essa aproximação tem o potencial de literalmente redefinir as cadeias produtivas globais. Essa é uma tentativa que tem muito interesse por parte do governo chinês de reconstruir as relações com a União Europeia em bases de confiança que possa promover o comércio e também até mesmo uma certa integração industrial entre eles, né? Há uma tendência muito grande no comércio, no âmbito internacional, né, nesses acordos de livre comércio, né? No caso, por exemplo, da Ásia, existe a Parceria Econômica Regional Abrangente, que é um acordo de grande impacto
na estrutura do comércio global no contexto asiático, e naturalmente um acordo desse com a União Europeia teria também um impacto profundo. E como eu falei também, até mesmo na integração industrial, né, nas cadeias produtivas, imagina, sino-europeias, em setores como veículos elétricos, semicondutores, farmacêuticos, e naturalmente isso é um tema de muito interesse da China, como também pode favorecer a transição energética na Europa. Agora, claro que um acordo desse também se coloca num contexto geopolítico complicado, sobretudo na relação entre China, Estados Unidos e União Europeia e Estados Unidos, mas é importante sublinhar que não há, de fato, grandes conflitos e grandes tensões de interesses fundamentais entre a China e a União Europeia, de modo que há uma, vamos dizer assim, se isolar esse contexto geopolítico complicado, né, afastar essas implicações geopolíticas, haveria grandes chances de avançar em alguns acordos, ou pelo menos em algumas áreas, num acordo comum de livre comércio. Esses foram, então, os principais destaques que separamos para o nosso programa de hoje. Vimos como a arte se apresenta como um espaço fundamental para despertar consciência para os temas mais urgentes da nossa sociedade. Vimos também como as políticas públicas, quando bem planejadas, podem direcionar ações concretas para transformar a realidade, como no caso do debate climático. E, por fim, acompanhamos como as grandes negociações comerciais e econômicas estão sempre remodelando o mundo, criando novas realidades e novas dinâmicas globais. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!